Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editora Arqueiro. Capítulo 5. Ela é resiliente. Ele tenta imaginar como se sentiria se estivesse na posição dela, sozinha, excluída, usada e descartada. Sente um respeito relutante por ela, e isso o exaspera. Diferentemente do aperto de Max, o de Love não machuca. No entanto, é firme. E a maneira que ele me pressiona contra a parede, como se estivesse tentando colocar seu corpo entre mim e o restante do mundo, faz com que seja difícil respirar sem colar todo o meu corpo no dele. Senhorita Lark, diz ele com a voz rouca, quase um rosnado. Engulo em seco por conta da súbita falta de lubrificação na garganta, o que me faz perceber onde a mão dele está, envolvendo meu pescoço. Quase por completo. Seus dedos são tão longos que tocam o vale atrás das minhas orelhas. O que você pensa que está fazendo? Pergunta ele, a voz baixa e grave. Aqueles olhos incomuns cravados nos meus. Meus batimentos cardíacos, que por um milagre permaneceram estáveis durante a luta com Max, de repente ficam mais fortes e em seguida se transformam em um lento alvoroço quando Love abaixa a cabeça para murmurar junto à minha têmpora. Não tem nem 24 horas que nos casamos. Os louva-a-Deus têm uma lua de mel mais longa. Eu pude dominar Max com facilidade. Love, de jeito nenhum. É a diferença entre um cachorrinho e um lobo violento. Só, sabe, minhas palavras soam vacilantes, não me orgulho disso, tentando evitar ser morta. Love se retesa por um milésimo de segundo e depois se afasta. Mas continua muito perto, as palmas apoiadas na parede de ambos os lados da minha cabeça, uma delas ainda enfaixada pelo ferimento de ontem. Parece uma gaiola. Uma prisão improvisada que ele está construindo, feita com o seu corpo e o seu olhar, para me manter imobilizada enquanto ele se vira e pergunta a Max, você está bem? Max olha para ele e assente, os lábios tremendo. A esta altura já há vários licanos reunidos ao seu redor. Como Alex, que olha de Love para mim com uma expressão de culpa tamanha que provavelmente admitiria a fraude hipotecária sob a mais leve pressão. E também Juno, inspecionando Max com cuidado em busca de quaisquer ferimentos mortais que eu possa lhe ter infligido, assim como o homem mais velho e o ruivo da cerimônia, que me encaram como se eu tivesse acabado de dizer às crianças de um orfanato que Papai Noel não existe. Todos neste corredor parecem prontos a estilhaçar meus joelhos, talvez comer o tutano depois. Isso, não. Com licença. Tento me abaixar e sair da jaula de Love para ir embora. Ele desce um braço, me prendendo com mais firmeza. O que aconteceu? Pergunta ele. Juno é mais rápida do que eu na resposta. Ela estava prestes a sugar todo o sangue dele. Todos nós vimos. Ela passa a mão pela testa úmida de Max. Ele parece perdido por um tempo e então gagueja. Ela estava em cima de mim. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. E ele inclina a cabeça, como se estivesse sem palavras. Todos os olhos ali se voltam para mim. Ah, é sério isso? Digo, exasperada. As presas dela estavam tão próximas. Sussurra ele, fraco, e agora estou ficando irritada. Claramente um grande ator, mas foi ele quem tentou me agredir. Tá bom, isso mesmo. Reviro os olhos. Por favor, me deixe fora de seus delírios erótico-maníacos. Peça para um médico examinar Max, ordena Love, e então sua mão se fecha em torno do meu pulso, ao mesmo tempo gentil e inflexível. Acontece tão rápido que quase perco o equilíbrio. Antes que eu perceba, estou correndo para acompanhar suas pernas mais longas enquanto ele me arrasta para o interior do seu escritório. Logo olho à minha volta. Estou preocupada com o que ele vai fazer comigo, mas esta é uma grande oportunidade. Ele não usou uma chave, o que significa que deve haver algum tipo de fechadura inteligente. O que aconteceu? Pergunta Love. Ele me soltou, mas ainda está muito perto, quando há espaço suficiente no cômodo para não me sufocar. Essa proximidade me traz flashbacks do nosso casamento,
e desta vez eu nem estou de salto alto, o que significa que ele me olha de cima de uma forma que quase ninguém consegue fazer. A porta se abre de repente. Juno entra, mas os olhos de Love permanecem em mim. Rosna, ele que tal você me responder, pelo menos uma vez? Max chegou aqui, me viu e decidiu se permitir um leve assassinato vespertino. Dou de ombros. Com isso, estou acostumada. É a mentira depois que, você está falando merda, diz Juno. Eu me viro para ela. Não estou pedindo que você acredite em mim. Mas raciocine, por que eu atacaria um licano em meu primeiro dia em seu território, quando as consequências seriam minha morte, na melhor das hipóteses, e uma guerra geral entre os licanos e os vampiros, na pior? Eu acho que você não consegue se conter. Acho que você viu Max e quis se alimentar, e eu estava com tanta preguiça que não quis ir até a geladeira exclusiva de sangue a 15 metros de distância. Paro diante dela, esquecendo por completo de Love. Não é assim que nos alimentamos. Vamos apenas aceitar que não sabemos nada sobre a espécie uma da outra. Max entrou, começou a me falar sobre como um grupo de pessoas com quem remotamente compartilho DNA matou a família dele, que Love é um traidor por se casar comigo, e então ele. O que foi? Juno não está mais me ouvindo. Seus olhos encontram os de Love. Uma conversa inteira acontece entre eles em uma fração de segundo. Em seguida, ela olha para mim mais uma vez. Furiosa. Se está tentando insinuar que Max está trabalhando com os leais, não estou. Porque não tenho ideia do que sejam os leais. Max não é um leal. Claro. Ele também não é uma truta. Não estou fazendo nenhuma afirmação ontológica sobre ele, mas ele me atacou, sim. Você é. Ela dá um passo raivoso em minha direção, uma mentirosa. Saia. A voz ríspida de Love nos lembra de que não estamos sozinhas no escritório. Nós duas nos viramos imediatamente. E ficamos ambas chocadas ao ver que ele está se dirigindo a Juno. Ela está mentindo, insiste Juno. Está ficando um pouco ridículo o jeito que ela aponta para mim, como se eu fosse uma assaltante que roubou sua bolsa. Você deveria dar uma punição a ela. Solto uma risada. Isso mesmo, Love. Me dê umas palmadas e me deixe sem TV, sua sanguessuga de orelhas pontudas. Juno. Fora. Qualquer que seja a forma como a hierarquia funciona entre os licanos, deve ser rigorosa. Porque Juno claramente quer ficar e saltar em cima de mim com suas garras, mas acaba abaixando a cabeça em algo semelhante a uma saudação e então murmura com suavidade alfa antes de deixar o escritório a passos largos. A sensação é de uma trégua, a porta se fechando atrás dela, o silêncio abençoado. Até que Love se aproxima e de repente lamento a ausência de uma terceira pessoa no escritório. O ruim, ao que parece, ainda é melhor que o pior. Diz ele. A reprovação em sua voz, um toque de aspereza e o tom de alguém que tem muitos problemas para resolver está acostumado a lidar com a maioria deles apenas com um olhar e, talvez, uma pequena ameaça de violência. Nós nos encaramos, apenas eu e ele, e, sim, sinto forte em meu sangue, estamos sozinhos. Pela primeira vez, e não virão muitas vezes mais. Duvido que, depois de ontem, Love esteja planejando passar seu tempo livre comigo. Fora a barba por fazer, ele está como na cerimônia, seu rosto severo todo anguloso. Claramente, enquanto meu artista maquiador pintava a nova versão da Capela Sistina, o dele não encontrou nada para melhorar. Percebo que seus olhos descem para minha clavícula, onde uma sombra tênue das marcas verde floresta ainda persiste atrás da confusão de ondas que sobraram das tranças. Mais uma vez, aquele músculo na mandíbula dele salta e as pupilas se dilatam de repente. Essa situação é um problema. Supõe-se que o colateral seja um personagem não jogável em um videogame. Durante esse próximo ano, preciso me manter invisível e discreta enquanto procuro Serena. Não o tipo de perturbação que é apanhada assassinando um jovem licano. Meu Deus, aposto que eles os chamam de filhotes. Você não acredita em mim, não é? Pergunto. Ele pisca,
como se tivesse esquecido que estávamos no meio de uma conversa. Então pigarreia, mas sua voz permanece rouca. Acreditar em quê? Que eu não ataquei Max. Ele contrai os lábios volumosos. Você estava mostrando as presas para ele. Está com ciúme? Pisco os olhos languidamente para ele, sem saber de onde vem essa imprudência. Não acredito que eu tenha a intenção de provocá-lo. Quer ver também? Seus olhos disparam até meus lábios e permanecem ali por um momento um pouco longo demais. É quase engraçado como os licanos consideram nossos dentes repulsivos. O que me preocupa é que minha esposa, vampira, vá acabar sendo morta. Eu teria que enterrar o cadáver dela no canteiro debaixo da bela Emília, e a florada seguinte sairia feia. Arquejo, dramática. A bela Emília, não. São as favoritas da minha irmã. E ela é muito fofa. Ele se inclina abruptamente, aproximando-se tanto que sinto sua respiração em meus lábios. Isso é uma ameaça? Não. Não mesmo. Franzo a testa, perplexa, e deixo escapar uma risada engasgada. Não havia nada do tipo, seria uma pena se algo acontecesse com ela implícito. Apesar da fanfic que Max e Juno vêm escrevendo sobre mim, não costumo planejar a morte de crianças. Penso na minha conversa com Alex, que provavelmente está em algum lugar roendo as cutículas até reduzi-las a tocos. Continuo, além disso, foi você quem decidiu que eu deveria morar aqui. Ele levanta a sobrancelha e diz: tenho certeza de que você tem alguns conselhos excelentes sobre onde mais eu deveria abrigar a filha do vampiro mais poderoso do conselho, que também é, aparentemente, ela própria, uma temível lutadora. Temível? Estou me sentindo lisonjeada? Para alguém que não é um licano, acrescenta ele, em um tom um tanto rancoroso, como se estivesse arrependido do elogio. Aposto que esse homem vive de rancores. Ele tem um temperamento questionável, severo e autocrático, e eu sempre me vi demais como uma sobrevivente para ser impulsiva, mas aqui estou. Complicado. Ainda assim. Parece que você está se empenhando um pouco demais me dando o quarto ao lado do seu. Eu decido o que é demais. Ele está sendo condescendente. E inflexível. Um idiota, provavelmente. Claro. Então vamos abraçar a tradição. Deveríamos fazer um corte na minha mão e pingar um pouco de sangue nos lençóis? Pendurar os panos na praça pública? Ele fecha os olhos por um instante e diz: duvido que haja alguma expectativa de virgindade da sua parte. Fantástico. Adoro surpreender as pessoas. Vejo a confusão em seus lábios entreabertos, antes que ele a reprima e retorne à sua expressão austera padrão. É divertida para mim a ideia de que alguém que leu rápido uma sinopse da minha vida presumiria que eu já tive algum tipo de envolvimento romântico. Com quem? Um vampiro, quando eles só me veem como traidora. Um humano, que me consideraria um monstro. A injeção anticoncepcional que recebi antes de vir para cá foi uma piada. Não só porque Love e eu temos tanta probabilidade de fazer sexo quanto de começar um podcast juntos, mas também porque ele é um licano e eu uma vampira, e não poderíamos nos reproduzir mesmo se quiséssemos. Não se ouve falar de relacionamentos interespécies, e esses nunca foram vistos também, a julgar por toda a pornografia produzida por humanos a que Serena e eu assistíamos. Ríamos dos atores sem talento com lentes de contato roxas e dentes falsos envolvidos em atos que exibiam orgulhosamente sua ignorância sobre a anatomia dos vampiros. Assim como dos licanos. Não sou especialista, mas tenho quase certeza de que o pau deles não ficaria preso em um orifício como aquele. Onde você aprendeu a lutar? Pergunta Love, provavelmente para mudar de assunto, sexo com sua espécie senciente menos favorita. Não estava listado em seu memorando informativo? Ele faz que não com a cabeça. Eu estava mesmo na dúvida sobre como você podia ainda estar viva, depois de 7 atentados contra sua vida. Eu também. E foram mais do que 7, embora a maioria fosse meia boca. Nós nos cansamos de denunciá-los. Nós? Minha irmã adotiva e eu.
Cruzo os braços e agora estou imitando a pose dele. Aqui estamos nós, próximos demais de novo, meus cotovelos quase roçando nos dele. Tivemos aulas de defesa pessoal juntas. Você a conhece, não é? Ela conhece você. Me fale alguma coisa. Qualquer coisa. Ele fala, mas não o que eu queria ouvir. Nada de luta no território dos licanos. Claro. Então, da próxima vez que alguém me atacar, deixo que fiquem à vontade? Na verdade, pode ser você o próximo a me atacar. Já que não é exatamente meu fã. A pausa que se segue não é encorajadora. Pelo tempo que ficar no território dos licanos, você está sob minha proteção. E sob minha autoridade. Solto uma risada silenciosa e ofegante. Quais são suas ordens para mim, então? Ele se aproxima ainda mais, e a atmosfera no cômodo muda de imediato, tornando-se mais tensa, mais perigosa. O medo apunhala meu estômago, talvez eu tenha pressionado demais. É por isso que um licano está se curvando sobre mim, para me lembrar o quanto sou insignificante. Preciso que você se comporte, Misere, diz de um jeito duro, os olhos pequenos. Um arrepio percorre minha coluna, frio e elétrico. Minha mente volta às palavras de Alex, até o cheiro dele era o certo. Todos sabiam que ele tinha tudo para ser um alfa. Não sou licana e, se respirar fundo, tudo que consigo sentir é o cheiro de suor e de sangue forte, mas acho que sei o que ele quis dizer. De alguma forma, também sinto a compulsão de assentir, de concordar. De fazer o que Love quiser. Tenho que me esforçar para me conter. E estremeço no processo. Pelo menos você é esperta o suficiente para ter medo, murmura ele. Cerro os dentes. É só frio. Vocês mantêm a temperatura muito baixa. Suas narinas se dilatam. Faça o que eu estou mandando, Misere. Claro. Minha voz está firme, mas ele sabe o quanto estou nervosa. Assim como sei que o estou irritando. Posso me retirar? Ele assente bruscamente, e eu corro para a porta. No entanto, me lembro de algo importante que venho querendo perguntar. Então me viro para ele. Meu gato pode. Paro, pois os olhos de Love estão fechados. Ele está inspirando fundo, como se quisesse reunir nos pulmões todas as moléculas de ar do ambiente. E ele parece atormentado. Em pura e absoluta agonia. Ele desfaz a expressão quando percebe que estou olhando, mas é tarde demais. Meu estômago revira com algo viscoso e desagradável. Culpa. Eu tomei banho. Isso não melhorou as coisas. Seu olhar está vazio. Melhorou que coisas? O meu cheiro. Ele visivelmente engole em seco. Seu tom é brusco. A situação não melhorou para mim. Mas como? O que você ia perguntar, Misere? Ah. Certo. Eu tenho um gato. Ele faz uma careta, como se eu tivesse dito que tenho centopeias de estimação. Você tem um gato. Isso mesmo. Eu me detenho, pois Love não conquistou o direito a receber explicações para minhas escolhas de vida. Não que alguma coisa em relação ao maldito gato de Serena tenha sido uma escolha. No momento, ele está trancado no meu quarto, se é que sua irmã não o deixou sair com a chave que ela roubou. Posso deixar o gato andar pela casa ou Max vai tentar incriminar o bichinho por atividade ilegal? Seu gato é bem-vindo entre nós, diz Love. Se isso não é uma alfinetada, nada mais é. Deve ser bom se sentir bem-vindo, digo, levianamente, e deixo o escritório sem olhar para ele outra vez. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!